Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos mais uma vez juntos, queremos agradecer a Deus por este dia, por estes momentos, agradecer a todos vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Dolores Otto, completou ontem mais um ano de vida. Alceu Florentino está aniversariando hoje. Donizete Pereira Alves, Esther Veríssimo, Gilson Paulino, Iraci Altino de Oliveira e também seu esposo, a Tereza, a Norma, Kátia Moraes, Antônio Albuquerque, Noemi Oliveira, especialmente também os filhos, os netos e as netas, ela pede orações, Maria Zélia Ferreira, Elza Fagundes e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão pela vida, por este dia, por tudo que tens feito por nós. A nossa gratidão, Pai, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, precisamos estar dispostos a fazer a Tua vontade. Tenhas misericórdia de cada um de nós. Abençoe a todos aqueles que estudam conosco a Bíblia cada dia, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que não percam a fé em Ti. Abençoa, Pai, todos aqueles que nós citamos aqui hoje, especialmente a Dolores Otto, que aniversariou ontem, também o Alceu Florentino, que está aniversariando hoje. Queiras abençoar também a Iraci Altino de Oliveira, o esposo, também a Tereza, a Norma. Abençoe Noemi Oliveira, os filhos, os netos, as netas e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Durante esta semana, nós estamos aqui estudando o capítulo 33 e vamos também estudar o capítulo 34 de Êxodo. E aqui, nesse capítulo 33 que nós estamos estudando, começamos domingo, fala de um pedido que Moisés fez a Deus. Moisés, como nós sabemos, ele crescia cada dia no seu relacionamento com Deus. Moisés, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E então, cada dia, Moisés se aproximava mais de Deus e ele procurava imitar a Deus, o caráter de Deus em sua vida. E então, Moisés pede para que Deus mostre a sua glória para ele, para Moisés. E aqui no capítulo 33, nos versos 18 até o verso 23, diz assim: Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Vejam, algumas pessoas poderiam pensar assim, mas que ousadia de Moisés, pedir para ver a face de Deus, a glória de Deus. Não, era a intimidade que ele tinha, eles se relacionavam. E às vezes, irmãos, nós cristãos não temos este relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que nós precisamos conhecê-lo dia após dia. E conhecer Jesus é o quê? É relacionar com Ele, é estudar a Bíblia, é ler os ensinamentos de Jesus na Palavra de Deus, especialmente ali nos Evangelhos. E aí nós vamos nos relacionando com Deus e conhecendo esse Deus, tendo intimidade com Ele. E então, Deus, Ele falou com Moisés: Olha, Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. E aí muitas pessoas também podem perguntar, mas como é então que Moisés falava com Deus face a face? Você pode falar com alguém que você tenha intimidade e sentir aquela pessoa ali perto de você através de um telefonema,
através, né, de meios sociais que hoje tem para se comunicar, e sem você estar vendo a pessoa, você está falando com ela face a face. Você fala, ela responde e vocês se comunicam. Assim era Moisés com Deus. Deus, quando ia falar com Moisés, ele descia numa nuvem. E ali, então, dentro daquela nuvem, Moisés ali, coberto também por aquela nuvem, Deus falava com Moisés. E era audível, era face a face. Mas Moisés não podia ver. E então Moisés, tendo esse relacionamento tão íntimo com Deus, ele pede: mostra-me a tua face, a tua glória. E Deus então, irmãos, se revela a Moisés, não que Moisés o tenha visto face a face, mas Deus diz a Moisés: olha, você vai ficar ali naquela fenda da rocha, eu vou passar por trás de você, e depois que eu tiver passado, você vai me ver pelas costas. E assim aconteceu. E às vezes nós pensamos que essa glória de Deus seria aquele brilho intenso, não é verdade? Mas, como nós lemos aqui, a glória de Deus é o caráter dele. E qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é bondade, é amor, é misericórdia. O caráter de Deus é aquilo que nós sentimos em nossa vida cada dia, a proteção que ele nos dá. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos salva. E esse caráter de Deus, então, ele precisa ser revelado na vida de cada um cristão, porque se nós nos dizemos cristãos, mas não amamos as pessoas, não temos misericórdia, não temos compaixão das pessoas, se nós não somos bons para com as pessoas, nós não estamos refletindo o caráter de Deus. Então as pessoas, elas precisam ver que nós, cristãos, somos diferentes das demais pessoas, daquelas que não têm um relacionamento com Deus. Agora, acontece muito de pessoas cristãs vão à igreja, participam e levam uma Bíblia, enfim, participam de tudo, mas quando saem da igreja, elas vivem como se não tivessem ido à presença de Deus. Elas são pessoas bravas, pessoas que discutem por qualquer coisa, pessoa que não é boa. E isso então faz com que esse cristão se assemelhe às pessoas do mundo. E Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo. E essa luz, ela é refletida através do modo que nós vivemos. Eu já algumas vezes tenho falado para vocês que não é somente nós darmos estudos bíblicos para direcionar uma pessoa para a palavra de Deus e para os ensinamentos de Deus. Não é isso que é testemunhar. Não é isso que é ser luz, dar estudos bíblicos, encaminhar uma pessoa para o batismo. Luz é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós somos no dia a dia. Aí as pessoas vão ver que realmente somos diferentes daquelas pessoas que não seguem a Jesus. Deus então mostra a glória dele a Moisés através da sua bondade. E é o que nós precisamos fazer também, mostrar a glória de Deus ao mundo através da nossa bondade. E para Deus, a glória é conceder a virtude dele aos seus filhos. Deus deseja que pessoas alcancem o mais elevado padrão da glória de Deus. E essa glória é envolver pecadores arrependidos nos braços de Jesus, prover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar o caráter de Deus, torná-lo conhecido aos outros. E esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia, do terno amor, deve ser visto na nossa vida. Assim, nós temos a oportunidade de ser não apenas bênção para o mundo, mas luz que brilha diante do universo que nos observa. E o apóstolo Paulo, ele mesmo afirmou em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Então aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do cristão.
parece que Deus pôs a nós. Os apóstolos são aqueles que são enviados. Em último lugar, aqueles que estão condenados à morte, porque os apóstolos eram perseguidos e mortos. Aqueles que pregavam a Jesus, eles não tinham uma vida tranquila, uma vida sem dificuldades e sem perseguições. Eles eram levados à morte. Mas então Paulo diz aqui, olha, viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Não somente aqueles apóstolos, os 12, e mais o apóstolo Paulo, não somente eles, mas todos aqueles que saem para pregar o evangelho através da sua vida, de uma vida transformada, uma vida de comunhão com Deus, e esses serão também perseguidos. E aí passamos a ser um espetáculo, não somente para as pessoas, mas para os anjos e para todo o universo. Será que nós desprezamos a riqueza da bondade, ignorando que a bondade de Deus é que leva a cada um de nós ao arrependimento? O Espírito Santo, com a revelação da bondade, com a revelação do caráter de Deus, que convence as pessoas de sua pecaminosidade e também da necessidade da salvação. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Então, para que nós tenhamos o Espírito Santo em nós, precisamos fazer o quê? O que Moisés fazia. Buscar a Deus todos os dias, ter este relacionamento com Ele e procurar viver aquilo que Deus pede de cada um de nós. Isso é ter o Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo, então, ele vai convencer as pessoas daquilo que nós estamos mostrando a elas na palavra de Deus e daquilo que nós estamos sendo. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Quando nós, então, olhamos para a cruz e quando nós compreendemos que o próprio Senhor estava ali, naquela cruz, e porque Ele estava lá, porque Ele nos amou, porque Ele morreu por nós, e essa era a única maneira que Ele tinha para nos salvar, era dando a sua vida, derramando o seu sangue em resgate de muitos. Todo aquele, desde a criação do mundo até a volta de Jesus, todos os que creram nesse Deus poderoso e que viveram em comunhão com Ele, serão salvos através do sangue que Jesus derramou. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e possamos tomar a decisão de buscarmos a presença de Deus cada dia em nossa vida. Mas além de buscarmos a presença de Deus, é nós vivermos em nossa vida, refletirmos o caráter de Deus através das nossas ações, através do contato que nós temos com as pessoas, que elas vejam que nós somos pessoas diferentes daquelas que elas conhecem. Nós queremos agradecer a todos vocês por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.